Em nome do Centro Espírita Padre Isabel Kaufmann, damos as boas-vindas a todos. Meu nome é Diógenes de Oliveira Lima e o tema de nossa palestra de hoje é alusivo ao Dia de Finados. Iniciamos com uma prece para estabelecermos o clima de sintonia adequado às nossas atividades. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Pretendemos responder a algumas perguntas no decorrer dessa palestra. Primeira, o que é a morte na visão espírita? A segunda é por que existe a morte? A terceira é como podemos entender a morte. A quarta delas é como podemos auxiliar os que nos antecederam no retorno à pátria espiritual e como podemos viver para sempre. Nas respostas, nós estaremos centrados na visão espírita acerca da morte, por nós identificada como desencarnação. Destacamos que nós realizamos essa palestra fazendo a compilação e um arranjo dos textos de cunho espírita que julgamos mais adequados, cujo crédito pertence à espiritualidade. Nós procuramos, dentro do possível, manter a sua essência, embora tenhamos efetuado algumas adaptações e trocas de palavras por sinônimos, visando facilitar a nossa compreensão. Aqueles que se interessarem pelo tema encontrarão nas bibliografias indicadas conteúdos adicionais para lidarem com o tema da desencarnação, hoje tão presente na nossa realidade cotidiana. Há muitas pessoas sofrendo com a desencarnação recente de familiares, de amigos, de conhecidos. Para essas pessoas, tais mensagens poderão oferecer estímulo adicional para a superação de suas dores da alma e para ampliarem a certeza de que a morte não existe, principalmente nesse universo em que nada se destrói. Sim, a ciência já provou que a energia se transmuta em matéria e a matéria em energia, num círculo virtuoso de transformação sem aniquilamento. Assim, como podemos acreditar na morte como sendo a destruição total do ser humano? Estas palavras do autor José Herculano Pires, presentes no seu livro Educação para a Morte, nos auxiliam a crer ainda mais em Deus, na imortalidade e na evolução. Comecemos respondendo à pergunta: o que é a morte na visão espírita? Quando o corpo físico já não apresenta condições para manter o espírito a ele vinculado, ocorre a desencarnação, fenômeno natural e previsível que nos alcança inevitavelmente a todos. Até mesmo alguns ateus concordam com essa afirmação que nós acabamos de fazer. No filme intitulado Cena, há uma parte bem interessante sobre a liberação do espírito após a morte do corpo. Quando o Dr. Sid Watkins foi socorrer o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, logo após o acidente ocorrido em Imola, na Itália, em 1994, ele conta que, mesmo sendo ateu, pôde perceber o momento em que o espírito de Ayrton Senna partira. No dicionário de símbolos de Jean Chevalier e Alan Grerbant, a morte é definida como o aspecto perecível e destrutível da existência. Mas é também referida como aproximada aos ritos de passagem, neste caso do plano material para o plano espiritual. Assim, a morte liberta das forças negativas e libera as forças de ascensão do espírito. Diz ainda que o destino do espírito após a morte do corpo dependerá do fato dele ter vivido apenas no nível material ou de ter tido uma vida espiritual, merecendo ou as sombras ou a luz. A morte abre o acesso ao reino do espírito, a vida verdadeira. Em latim é uma frase cuja tradução é: a porta da vida é a morte. Ela se escreve MORSJANUAVITAE. A morte não é um mistério. Nada há além dela que já não seja conhecido do ser humano há milênios. Observando um pouco a escala evolutiva humana, nós estamos nascendo, morrendo e renascendo há muitos milhares de anos, talvez até há milhões de anos, avançando e progredindo, alguns mais rapidamente, outros nem tanto, pois tudo depende do livre-arbítrio e do esforço de cada indivíduo. Na medida em que os milênios foram passando, o ser humano foi gradativamente melhorando as condições físicas que dão suporte à vida sobre a Terra. Colaboraram para isso a eterna busca do ser humano por uma vida melhor,
gerando progresso material, social e científico em muitas áreas tais como suplemento alimentar constante, saneamento básico, medicina e farmacologia, dentre outros. Hoje, conseguimos atuar preventivamente em relação a muitas doenças, evitando-as, tratando-as e superando-as, aumentando o tempo de vida do corpo físico humano e proporcionando ao espírito maior cota de experiência evolutiva junto à matéria física. Entretanto, a recente pandemia causada pelo vírus Covid-19 mostra que ainda precisamos avançar muito mais em vários âmbitos para preservarmos a preciosa vida humana sobre a Terra. Mas por que existe a morte? Bom, ela existe porque precisamos progredir, e isto é impossível de ser realizado em uma única existência terrestre. Além disso, o progresso do espírito precisa acontecer em muitos e diferentes âmbitos, algo somente possível quando o espírito é exposto a variadas situações, circunstâncias e possibilidades existenciais. As reencarnações sucessivas proporcionam múltiplas possibilidades nesse sentido, permitindo que o espírito se aprimore gradativamente, sempre sob a constante vigilância de sua própria consciência, a qual guarda em sua essência os valores e evoluções já obtidos em outras existências, como se fossem degraus de uma escada ascensional. Quando explicamos às pessoas que a morte, no sentido de aniquilação, de extinção do ser, simplesmente não existe e que a desencarnação é apenas uma mudança de plano, momento no qual o espírito que estava temporariamente retido no corpo físico retorna à pátria espiritual de posse de seu corpo fluídico, muitos se perguntam se não seria possível que a evolução do espírito ocorresse apenas no plano espiritual, sem haver necessidade das reencarnações sucessivas. Sim, seria possível. Os espíritos nos afirmam isso. Porém, na espiritualidade, os espíritos se encontram em patamares evolutivos diferentes, os quais guardam relação direta com o grau de sua própria evolução. Ou seja, estão agrupados por afinidade, mas energeticamente apartados uns dos outros, vivendo em diferentes ambientes espirituais, alguns iluminados, outros sombrios. Os ambientes sombrios, a despeito de muitas pessoas pensarem o contrário, são constantemente visitados pelos benfeitores espiritualmente mais evoluídos, os quais oferecem amparo, dedicação e carinho. Eles estimulam os espíritos que ali se encontram a se melhorarem, preparando-se para provarem na vida material o alcance das suas novas resoluções, da melhoria de seu modo de pensar, sentir, agir e falar. A vida material é, portanto, a grandiosa escola para a qual somos obrigados a retornar para provar nosso progresso, sendo a morte o exame final. O plano material, onde estamos reencarnados, nos permite usufruir da vantagem de estarmos em contato com espíritos portadores de diferentes graus evolutivos, os quais se interajudam reciprocamente. Alguns estão mais evoluídos moralmente, outros intelectualmente, outros espiritualmente. No contato cotidiano, pela via das interações sociais nos vários níveis em que as mesmas ocorrem, os espíritos se auxiliam uns aos outros, aprendendo e evoluindo como indivíduos e como sociedade. Por isto, a reencarnação material é uma necessidade fundamental para acelerar o processo evolutivo dos seres, facilitando as interações. Há outro fator importante. A certeza da sobrevivência do espírito após a morte do corpo está presente no inconsciente coletivo humano há milênios, sendo parte de estudos históricos, antropológicos, sociais e psicológicos, dentre outros. Há um livro interessante que gosto de citar e que se chama O Livro Tibetano dos Mortos, e que se baseia numa tradição oral milenar do Tibete chamada Bardo Todol, onde a palavra bardo significa transição e a palavra todol tem o significado aproximado de libertação. Estes conhecimentos chegaram até nós após a compilação e a tradução para o inglês efetuadas pelo antropólogo e escritor americano Walter Yellen Evans Vance, tendo sido publicado pela primeira vez em 1927 pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, quando ele lá estava. Essencialmente, é uma preparação para os diversos estágios pelos quais o espírito passará após a desencarnação. Os sintomas,
as luzes que serão vistas no momento da morte, a realidade a que estará exposto o desencarnante, como será o mundo espiritual ao qual ele terá acesso, e assim sucessivamente, chegando a informar até mesmo acerca do processo do renascimento. Há outros livros interessantes sobre o mesmo tema, embora com abordagens diferentes. Um deles é intitulado Livro dos Mortos do Antigo Egito, cujo título original era Livro de Sair para a Luz, e que remonta ao período do Império Novo, que vai de 1580 a 1160 a.C. É uma coletânea de feitiços, fórmulas, orações, hinos e mesmo vinhetas que eram colocados nos túmulos para ajudar o morto em sua viagem para o outro mundo, afastando perigos que ele poderia encontrar em sua viagem para o além. Dizia ainda que diante da deusa Mat, a deusa da verdade, da retidão, da justiça e da ordem, de nada valeriam as riquezas nem a posição social do falecido. Somente seus atos seriam levados em conta. Mais recentemente, a sobrevivência da alma após a morte do corpo tornou-se mais conhecida no mundo ocidental após a publicação do livro Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody Jr., que aborda experiências de quase morte, ou seja, pessoas que foram declaradas formalmente mortas e que voltaram à vida ocupando os mesmos corpos físicos para contarem o que viram do outro lado. Todas as sensações descritas por essas testemunhas são muito parecidas com o que aparece no livro tibetano dos mortos. Paz e quietude, sensações auditivas, túnel, a sensação de estarem flutuando acima de seus corpos físicos, mas revestidos por outro corpo fluídico idêntico ao corpo material. O dado relevante: alguns relataram contatos com um ser espiritual, um ser de luz, alguém pessoalmente ligado a eles, que lhes aparecia enquanto eles recapitulavam as ocorrências já vividas e ponderavam sobre seus próprios acertos e erros. Para a grande maioria dos que tiveram essas experiências, isso teve um profundo efeito em suas vidas. Ampliaram e aprofundaram suas vidas no caminho do bem, tornando-se melhores, mais reflexivos, mais ponderados, mais humanos. Deveríamos ter mais experiências de quase morte, né? E como podemos entender a morte? O pior tipo de morte que pode nos ocorrer é estarmos mortos espiritualmente enquanto ainda estamos fisicamente vivos, encarnados no nosso corpo físico. Há diferentes formas de estar morto espiritualmente, embora vivo fisicamente. Na mensagem intitulada Não Te Esqueças, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier no livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz que muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Novamente, Emmanuel, na mensagem intitulada Alienação Mental, no livro Religião dos Espíritos, detalha de forma relativamente contundente quem são as pessoas que podemos considerar como mortos-vivos. Refere-se ele aos que promovem guerras motivados por cobiça, os que legislam de forma despótica motivados pelos próprios interesses, os que segregam o pão aos pobres, aqueles que usam o direito em proveito do crime, os que trancafiam em cofres pessoais a riqueza coletiva necessária ao progresso e ainda os que desertam do templo do lar em busca de aventuras. Acrescemos que estes e todos aqueles que cometeram crimes por vezes imperceptíveis, muitas vezes conhecidos apenas por suas próprias consciências, penetram na vida espiritual carregando remorso e culpa, pedindo para retornarem à vida e refazerem o caminho. Após um tempo no plano espiritual, estas pessoas ressurgem reencarnadas na condição de crianças problema, requerendo daqueles que recebem estes anjos tristes muita paciência e ternura. São almas que mendigam entendimento e carinho para se refazerem no cárcere de corpos que lhes obrigam à inibição e à idiotia como bênçãos para a libertação dos erros do passado. Quase sempre estão vinculados aos que os apoiam atualmente, os quais foram negligentes para com suas necessidades evolutivas em existências anteriores. Quando erramos muito, a corrigenda é proporcional ao erro cometido. Assim, aqueles que estavam espiritualmente mortos em existências anteriores, mesmo estando fisicamente vivos, pedem reencarnações
que lhes permitam a reparação dos danos causados a si mesmo ou aos demais, algumas das quais representam dolorosas provações. Entretanto, não nos cabe julgá-los e sim apoiá-los. É bastante provável que já tenhamos vivido em situação semelhante à deles em outras existências ou poderemos vir a vivenciá-las em futuras vidas. Como exemplos de situações de expiação, os espíritos nos dizem que são eles os cientistas anteriormente famosos, porém cruéis, que hoje rogam idiotia. São os políticos hábeis, mas abusadores da fé alheia, que pedem inibições cerebrais e esquecimento do seu passado carregado de erros. São os administradores públicos que atuaram em proveito próprio e contra os interesses da população, os quais solicitam raciocínio limitado para evitarem o furto aparentemente legal. São os criminosos que pedem mutilações corporais para evitarem a reincidência no crime. São os oradores que estimularam ideias malévolas e que pedem gaguez na vida atual. São os caluniadores que requerem o martírio dos surdos mudos. São os traidores injuriosos que pedem detenção nos leitos da paralisia, conforme nos informa a mensagem intitulada Na Terra e no Além, presente no livro Religião dos Espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Para o Espírito Emmanuel, na mensagem Reencarnação, no livro Caminho, Verdade e Vida, o cristão apenas conhece, de fato, um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. É aí o local da mente onde se instalam nosso inferno e nosso purgatório, descritos por Dante Alighieri nas 3 partes de seu poema A Divina Comédia, que é bom lembrar, também descreve o paraíso. O Espiritismo nos convida a renascermos ainda na atual existência. Não é preciso que aguardemos a morte para iniciarmos a nossa renovação. A mensagem intitulada Renascimento, do livro Religião dos Espíritos, nos diz para aproveitarmos os resíduos dos nossos sonhos mortos como adubo para semearmos a fé em nossas vidas sem descrermos da felicidade. Evitemos desertar do ambiente que nos permite quitar dívidas com as leis divinas. Muitos fogem daquilo que consideram inferno, mas estão apenas adiando o aprendizado das lições que as situações oferecem. Outros abandonam seus familiares como se fossem carrascos, deixando de aproveitarem a oportunidade de adquirirem a experiência pela via do apoio, do entendimento, do perdão e do auxílio, ajudando-os e ajudando a si próprios a evoluírem e ascenderem na superação de suas limitações. Evitemos encomendar embaraços e aversões à loja do futuro, fazendo o máximo de caridade possível ainda hoje, mesmo que seja através da bondade silenciosa que se expressa na simpatia, nos pensamentos, sentimentos, palavras e ações no caminho do bem. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte, nos diz o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem intitulada Semeadura. Semear vida significa realizar esforços constantes para alcançarmos evolução em nível pessoal, ao mesmo tempo em que oferecemos nossa contribuição individual para o progresso e a evolução dos demais seres humanos que nos partilham a existência, cujo alcance abrange as mais diversas e por vezes aparentemente insignificantes circunstâncias da vida. Por vezes, uma pequena gentileza pode reacender a chama da esperança apagada em uma alma. Uma palavra de incentivo pode estimular alguém a retomar esforços necessários a conquistas relevantes. Um gesto de aprovação pode consolidar um comportamento positivo que luta para se firmar em alguém. Mesmo simples pensamentos de bondade, de amor, de compaixão, de entendimento, de solidariedade, atuam como indutores a favor dos outros, principalmente quando temos empatia para nos colocarmos na posição alheia e nos esforçarmos para enxergar as coisas usando o ponto de vista do outro. Gentileza gera gentileza é uma frase poderosa que poderia ser ampliada para outros dizeres. Compaixão gera compaixão,
Justiça gera justiça, amor gera amor, altruísmo gera altruísmo, humildade gera humildade e assim por diante. Se queremos saber se estamos semeando bem em nossas vidas, comecemos perguntando a nós mesmos o que estamos fazendo para evoluir e qual tem sido nossa contribuição pessoal para com as circunstâncias vivenciadas em nosso cotidiano. Se constatarmos que não estamos fazendo nada, se percebermos que estamos apenas vivendo a vida, sem almejarmos nosso próprio progresso moral, intelectual, espiritual, profissional e mesmo material, então certamente nós estamos estagnados. Neste caso, há grande chance de permanecermos presos ao círculo vicioso das recapitulações incessantes, o qual ocorre sempre que voltamos à vida cheios de esperança e boa vontade, e logo após estarmos encarnados, recomeçamos a semear as sementes do mal ao nosso redor, nos mantendo mortos em termos evolutivos, ou seja, parados, estagnados. Somos, neste caso, vivos mortos, porque estamos vivos apenas para o plano material, negligenciando as conquistas espirituais que poderíamos obter. Nesta altura de nossa palestra, já podemos tentar responder a seguinte questão: como podemos auxiliar os que nos antecederam no retorno à pátria espiritual? Utilizemos para isto a mensagem intitulada Ante os que Partiram, do livro Religião dos Espíritos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Diz aproximadamente que nenhum sofrimento terrestre se compara àquele que sentimos quando somos separados daqueles que amamos pela via da desencarnação. Nos sentimos despedaçados, mas precisamos prosseguir vivendo. A dor é ainda pior para pais que sepultam filhos, dilacerados por sepultarem aqueles que viram nascer como fruto do amor. São doloridas todas as separações entre seres que se amaram durante a vida, sendo a da morte a única absolutamente irreversível. Na continuidade da mesma mensagem, os Espíritos nos ofertam palavras consoladoras, destacando que quando a morte de um ente querido nos bater à porta, devemos reprimir o desespero e diluir as mágoas através da oração. Os chamados mortos são apenas entes queridos momentaneamente ausentes de nosso convívio, mas continuam tão vivos quanto antes. Pensam, sentem, lutam e choram. Se gritamos e suplicamos a sua perda ou se nos deixamos levar pela inconformação, esta onda mental os alcançará e os atrapalhará. Em seu novo estado, na condição de espíritos desencarnados, eles lamentam os erros que eles próprios praticaram e trabalham por sua própria regeneração. Diferentemente do que muitos pensam, eles continuam interessados em nós. Ficam felizes com as vitórias que obtemos em relação às nossas imperfeições e nos consolam nas horas amargas da vida. Porém, é bom destacar que há experiências evolutivas que devemos vivenciar e superar por nós mesmos. Desta forma, evitemos sobrecarregar os entes desencarnados com o peso de fardos que somente nós mesmos devemos carregar. Suportemos com coragem a despedida temporária, honrando-lhes a memória e abraçando com nobreza nossos deveres na vida. Em breve, nos reuniremos novamente, porquanto também para nós chegará o momento da desencarnação. Quando? Não sabemos, mas também isto é parte da sabedoria divina, para que vivamos como se nunca tivéssemos de morrer. Tudo é vida. Nossa encarnação atual é uma etapa, importante como todas as outras, em nosso caminho ascensional em direção à perfeição. Entretanto, devemos evitar esperarmos a morte para sermos felizes. Muitas pessoas não creem na paz, no amor e na felicidade, senão em planos diferentes daquele que vivemos na Terra, na esfera física. Na mensagem Orientação Espírita, no livro Religião dos Espíritos, o Espírito Emmanuel nos diz que o anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito e que o mal não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. Precisamos embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que há em nós. Precisamos viver e aprimorar o mundo para que todos vivam bem. Nesse sentido, uma das mais poderosas frases da espiritualidade acerca do que é viver foi dita pelo Espírito Emmanuel na mensagem intitulada Esperar em Cristo, no livro Caminho, Verdade e Vida.
Ele diz que existir não é viajar da zona de infância com escalas pela juventude, madurez e velhice até o porto da morte. Existir, viver, é participar da criação. Pelo sentimento e pelo raciocínio, é ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Cabe-nos escolher se queremos ser meros predadores egoístas e oportunistas ou construtores altruístas de felicidade individual e coletiva. Para encerrar a nossa palestra de hoje, queremos pedir licença para utilizarmos integralmente a mensagem intitulada Viverás para Sempre, presente no livro Justiça Divina, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em resposta à pergunta que fizemos no início da palestra. Como podemos viver para sempre? Vejamos o que nos diz Emmanuel. Meditando na morte, honra servindo a existência carnal em que te hospedas por algum tempo. Nela, descobrirás com frequência os que fazem ironia em torno da fé, os que se referem à virtude como sendo uma farsa, os que falam de corrida ao poder, calcando aos pés o coração dos semelhantes, os que zombam da lealdade e os que improvisam redutos de fantasioso prazer, cobrindo-os com o choro das viúvas e dos órfãos. Não te padronizes pelo figurino moral que apresentam. Portanto, qual acontece contigo, ainda que não queiram, permanecem de viagem na terra, e cada um prestará contas de si próprio no momento oportuno. Se a semente conseguisse ouvir-nos acerca da valiosa tarefa de que se incumbirá na alimentação do povo, quando estiver convertida em árvore, talvez nos recusasse as profecias. E se a lagarta pudesse escutar-nos sobre a futura condição que a espera, dentro da qual volitará no espaço com asas de borboleta, provavelmente nos interpretaria por loucos. Não te molestem assim as considerações pueris dos irmãos que procuram transformar a vida terrena em floresta de impulsos selvagens, gastando a existência em caça e pesca de emoções inferiores. Persiste na reta consciência e faze o teu melhor. Dos planos superiores, os amigos que te antecederam na pátria espiritual acompanham-te os triunfos ignorados pelos homens e abençoam-te o suor da paciência nas lutas necessárias. Encorajam-te na causa do amor puro e sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam. Comungam-te as alegrias e as dores, ensinando-te a semear a felicidade nos outros, para que recolhas a felicidade maior. Se tropeças, estendem-te os braços, e se choras, enxugam-te as lágrimas, sobretudo, esperam-te confiantes quando termines a tarefa para te abraçarem afetuosos com a alegria de quem recebe um companheiro querido de volta ao lar. Persevera no bem, sabendo que viverás para sempre. E se te sentires sozinho na fé, lembra-te de Jesus. Um dia ele esteve abandonado e crucificado no alto de uma colina, contemplando amigos desertores e algozes gratuitos, beneficiários ingratos e adversários inconscientes. Na conceituação humana, estava plenamente sozinho. Contudo, ele com Deus e Deus com ele formavam maioria ante a multidão desvairada, encerra Emmanuel. Permaneçamos em paz e agora vamos proceder ao encerramento da nossa palestra com uma oração de agradecimento pela atual encarnação, rogando que ao final da mesma, quando a desencarnação vier a ferir a nossa evolução, tenhamos conquistado créditos suficientes para subirmos mais um degrau na escala evolutiva em direção à perfeição, tendo Jesus Cristo como nosso modelo e guia. Assim nós dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Permaneçamos todos em paz.